Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 35º episódio do podcast, que tem como tema as evidências das boas práticas das organizações através da confecção dos relatórios de sustentabilidade. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas nós vamos aqui conversar em português e vamos falar em ambiental, social e governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançados. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, e também do Sindipreste, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer também onde estamos. Este aqui é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e das demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. A Priscila Papazicis, gerente de sustentabilidade corporativa da PepsiCo. Obrigado, Priscila, pela presença. E o Roberto Gonzalez, grande amigo de muitos anos, especialista em ESG e sustentabilidade e um dos idealizadores do ISE, o Índice Sustentabilidade Empresarial da B3. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Lívio. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco e a gente vai começar o nosso bate-papo gostoso de mais um episódio do Diálogos ISD. E só para fazer um pequeno esquenta aqui, importante salientar o momento que a gente está sobre a questão da pauta sustentabilidade, né? Não há mais dúvida, a sociedade já começa a incorporar definitivamente essa temática. Ultrapassou a linha das organizações, ultrapassou a linha das lideranças mundiais para entrar mais no debate da própria sociedade. Não até pelas ferramentas do ISD, mas especialmente sobre algo que está realmente chamando a atenção das pessoas, que são os tais dos eventos extremos, os impactos das mudanças climáticas, que está atingindo qualquer nível da sociedade, em qualquer local do mundo, e traz uma preocupação clara no ar, né? Canadá, Estados Unidos, Brasil, América do Sul, Europa, Ásia, Indonésia,
o mundo todo sofrendo consequências das tempestades, dos incêndios, da falta de água, tudo junto, e da aceleração extraordinária da temperatura, né, nos diversos países, levando a somar a temperatura na Terra. Portanto, o que era meio que fechado para os técnicos, os especialistas, dentro das suas atividades de negócio, hoje ela extravasou atrasado, né? Sim. Porque desde lá de trás, nós que estamos na área, sabemos o quanto era difícil, até numa roda de conversa, né? Entre os nossos amigos, falar, "Ô, você faz o quê? Você faz o Eu quê, trabalho com exatamente?" sustentabilidade. Sustentabilidade? O que é esse negócio? Era uma dificuldade Uhum. clara de explicar. Éramos uns Sim. ETs. Exatamente, exatamente. Hoje não, o assunto está muito dedicado. E só para dar um exemplo assim, muito preciso, eu há 3 semanas voltei de ter passado 20 dias na Itália, fui dar 3 palestras lá e vi o quanto esse tema está presente. Eu fui da universidade até as empresas, passando por várias entidades locais, o quanto isso está sentido, percebido pelas pessoas. Porque no último verão teve cidades que chegou a 51 graus. A morte de pessoas idosas acelerou demais na Itália. E quando a gente fala Itália, você fala Europa. Porque o sentido é o mesmo. Uhum. As casas não estão preparadas para se refrigerarem, as pessoas não sabem lidar, não tem nem roupa para uma temperatura tão alta. Portanto, o que nós temos que fazer? É entender que essas práticas que hoje estão muito claras nas empresas precisam alcançar a sociedade, alcançar o cidadão comum, alcançar o maior número de empresas no espectro do mercado, atingir fundamentalmente o poder público, né? Porque o poder público ele tem um endereço de transformação coletiva, diferente da empresa. Sim. Por mais que a PepsiCo fala, ela atinge um pedaço, né, da sociedade muito bem recortado. Uhum. Pode ser o consumidor, pode ser a sua cadeia de valor, seus fornecedores, seus stakeholders, não importa. Mas quando o poder público, seja o legislativo, seja o executivo especial, demandam algo, ele está falando para o coletivo. Até o Poder Judiciário. Também. Sem dúvida. Lembrou bem, Roberto. Portanto, acho que esse é o cenário que a gente tem, e é por conta disso que nós trouxemos vocês dois, especialistas, que não só enxergam o que estão fazendo nas suas empresas e nas suas atividades profissionais, mas também podem e devem ter, e eu sei que tem, esse olhar maior para a gente fazer esse diálogo aqui neste nosso episódio. Então, Priscila, se você me permite, eu vou começar com você. Super agradeço a sua presença. E por obséquio, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais sobre sua experiência profissional e as atividades da área de sustentabilidade corporativa da PepsiCo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, né, eu sou a Priscila Papazices, né, hoje eu atuo na área de sustentabilidade corporativa da PepsiCo, mas atuo no mercado há 22 anos aí, sempre focado em sustentabilidade e a parte de segurança do trabalho também, porque eu sempre tive esse viés focado em saúde, porque está ligado intrinsecamente, não tem jeito, quando você fala de meio ambiente, o impacto da saúde é totalmente correlacionado. Hoje na PepsiCo eu sou responsável principalmente na parte de resíduos e economia circular no Brasil. E também a gente está trabalhando muito agora com a questão da pegada de carbono, né? Com essa lei nova que está vindo, a 412, aí que vai vir com uma série de cobranças e como que a gente vai encaixar todo o monitoramento que a gente tem global, porque hoje, né, a gente não tem estrutura no Brasil específica focada na questão do inventariado de carbono detalhado, então a gente tem uma coisa macro maior e como que a gente vai trazer essa parte da legislação. Então eu estou preparando todo o meio de campo Brasil, discutindo com políticas públicas em GTs de carbono e de colisões aí para ver como que a gente vai impactar. Então o foco maior meu hoje é focado realmente na questão de embalagens, como que o impacto que ela causa hoje. A gente tem projetos que eu posso falar um pouquinho mais para frente, não vou dar muito, posso dar um spoiler, mas a gente, no contexto das perguntas, a gente pode explicar mais, mas nós somos uma empresa que nós somos zero aterro, tanto pós-industrial e agora a gente, para plástico flexível, também pós-consumo. Então a gente tem um trabalho bem grande, focado, então, e toda a minha dedicação é
fomentar isso, como é que a gente consegue introduzir nossa embalagem de novo no mercado, fazer a economia circular dela ou causar um impacto menor nela, e também gerando a questão ESG, né? Como que você envolve a questão de economia, a parte econômica e social, porque tem catadores no meio, tem todo um processo focado nisso. Então, hoje eu sou responsável por 8 fábricas no Brasil e 60 centros de distribuições, 61, na verdade, centros de distribuições no Brasil. Muito legal. Então nós vamos falar disso daqui a pouco, porque eu sou presidente da Associação Paulista Viva e nós temos um projeto muito bacana, que esse aqui, ó, vocês vão receber, que é o Paulista Sustentável, primeiro distrito sustentável local, e esse projeto pode ter um impacto bacana na Avenida Paulista e em todos os bares, restaurantes que estão ali na região, né? Sim. Vamos conversar. Já vi algumas oportunidades. Roberto, super prazer te ver aqui. Quantos anos que a gente se conhece? Se apresente também para o nosso público e nos conte sobre sua jornada profissional e suas atividades atuais. Obrigado. Lívio, a gente se conhece desde os anos 90, né? Eu era presidente e diretor acadêmico da faculdade, fizemos eventos lá para discutir. E desde então a gente sempre veio trocando ideias nesse assunto de gestão, administração, né? A minha trajetória, ela tem uma coisa muito interessante. Naquela época, nos anos 90, eu acreditava que a transformação tinha que vir pelo terceiro setor e comecei a atuar fortemente em consultoria de gestão para o terceiro setor. Até Doutores da Alegria, teve várias organizações focadas para melhorar a gestão das organizações da sociedade civil. Aí, passado um tempo, eu vi que a transformação necessitava muito do poder econômico. E aí o segundo setor é muito forte nessa área. E aí eu fiz esse pulo para levar esse conceito. Na época se falava balanço social, não era nem relatório, né? IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas, o IBASE era forte nisso, né? De fazer junto com as demonstrações contábeis a publicação das ações sociais. E a gente já vinha discutindo isso lá na época. O Betinho estava vivo ainda, na primeira reunião com o Betinho. Eu fui conselheiro do IBASE. Então, bom, Betinho, irmão do Enfio, né? Irmão do Enfio, bem lembrado. E aí depois, a gente, quando em 99 lançou o índice de sustentabilidade Dow Jones, a gente montou um grupo para discutir, para lançar no Brasil. Eu lembro que até a Moê Muniz era a responsável pelos índices na Bolsa na época de 99, tinha o Vladimir Rioli e outros, começamos a discutir. Mas o índice naquele momento não se mostrou que não tinha condições do mercado para lançar o índice daquela natureza, lembrando que a gente não tinha nem os níveis de governança corporativa, que veio um ano depois. Depois que vieram o índice de governança, será que não tem maturidade para ter um índice dessa natureza? E aí a gente montou um grupo de trabalho em 2003, ficamos 2 anos trabalhando, e aí em 1º de dezembro de 2005 foi lançado o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa, né? E sempre trabalhando com essa temática, ele levar para o tema estratégia, para as estratégias das organizações. Então hoje eu estou em conselho de administração de 2 empresas, estou em comitê de auditoria de uma empresa, e aí tem também uma volta ao terceiro setor, que hoje eu sou governance officer também da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que tem o Hospital Infantil Sabará, então também levando o conceito de governança, ESG, lá para o terceiro setor. Tem um livro escrito de governança corporativa, sou coautor em 2 livros e um livro de governança corporativa, especificamente focado para as empresas que querem crescer a governança e um dia chegar na Bolsa de Valores com os níveis de excelência e governança. E o mais importante de tudo, eu sou casado e tenho 2 filhas, uma de 12 anos, 13, fez 13 ontem fez 13, e a outra tem 2 anos. Bacana, muito bom, Roberto. E é justamente esse olhar para as próximas gerações que a gente tem que trabalhar, né? Sim. Eu fui fazer a semana retrasada, eu dei uma palestra na Michan. Tinha 380 empresários. Eu comecei falando assim, quem tem filhos aqui, levanta a mão. Vários levantaram. Quem tem netos? Permaneça 1 minuto com a mão levantada. Porque daqui para frente eu quero falar para os seus filhos, para os seus netos e para os netos dos seus filhos, dos seus netos. Porque é essa geração que você vai influenciar é que vai cuidar do programa da sustentabilidade. Mas eles estão vindo mais conscientes, Muito né? Eu acho que hoje, ainda bem, né? Tá vindo a base da escola, já vem pensando muito nisso, mostrando um conceito, um olhar mais carinhoso para isso. Para deixar claro, eu tenho consciência, tá? Mas aconteceu um negócio na torneira lá no banheiro e eu me virei para pegar a toalha
E aí minha filha, pai, torneira aberta. Com 12 anos. Tinha 12, né? Fiz 13 anos. Eu imaginei, eu com 12 anos, minha mãe se virando, foi uma coisa rápida, mas eu não ia chamar atenção da minha mãe por torneira aberta. As crianças de hoje já têm isso até por causa da escola e por causa da família. Sim. A gente passa isso em casa, né? Meu apartamento, sob pelo zelador, é quem manda o lixo reciclável mais correto, limpo, tá? Porque a gente não vai sujo, tá? Né? Foi um elogio que o zelador fez. Falei, pô, então temos que fazer uma campanha. Já falei com o síndico, ó, temos que fazer uma campanha para todo mundo mandar o lixo corretamente. Então, eu acredito muito que essa geração ela vai mudar e amanhã ela vai ser líder empresarial, tá? E vai fazer alteração. Priscila e Roberto, meu neto estuda numa escola ítalo-brasileira. Toda a temática das aulas de italiano é sustentabilidade. E ele me traz o caderno e o livrinho, com as anotações. Então, eles estudam italiano falando sobre resíduo, falando sobre água, falando... É isso aí, né? É outra mentalidade. Priscila, continuando com você. A percepção da aplicação dos fatores ESG, entendo que já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da PepsiCo, né? A matriz de materialidade foi uma das ferramentas utilizadas? Como é que você vê esse contexto todo? Sim, a nossa matriz ela é global, né? Ela já vem num conceito global, então todos os países têm uma estratégia dedicada, porque cada país também é uma realidade. A PepsiCo está em 200 países, então cada região, né, separando para a América Latina, a PAC, né, América Central, é dividida dessa maneira. Mas ela está muito bem detalhada, as metas são muito claras, né? Nós temos metas agora para 2025 e para 2030. Tanto na parte, nosso foco principal, na matriz de materialidade. Ela fica muito focada em agricultura positiva, porque a gente tem a parte do agro muito forte. Então, o impacto que a gente causa já na concepção do produto. Milho, batata, coco e aveia. Né? Então, a gente tem um trabalho no Brasil riquíssimo. Na parte de coco, na região Nordeste Petrolina, a gente... fomenta para 80 famílias que produzem o coco. A gente tem um projeto onde a gente conseguiu fazer a gente chama cacau coco. E eles plantam o cacau junto, onde você gera uma segunda renda e ainda enriquece o solo. Nossa agricultura é totalmente regenerativa, a gente não usa agrotóxicos, a gente tem uma eficiência de uso de água para poder, porque a gente sabe um dos maiores impactos da agricultura é o consumo excessivo de água, então a gente já conseguiu reduzir no Brasil 24% até agora do nosso consumo nem relacionado a isso. Todas as nossas sementes são pensadas e projetadas para que elas não impactem, não degradem, né, o solo. Então, a gente tem todo um treinamento dos agricultores focado nisso. Tem a parte de cadeia de valor positiva. Então, a gente tem tudo que a gente faz hoje, a gente homologa, a gente entende os nossos principais parceiros, a gente tem uma frota elétrica já muito grande, porque a nossa parte de distribuição é gigante no Brasil inteiro. A distribuição é própria ou é terceirizada? Própria. A gente tem a parte própria, que é bem grande, e tem uma pequena parte terceirizada, mas a gente tem esse requisito de cadeia de valor positiva para esse contratado também, para que ele possa também estar dentro dos mesmos valores que a PepsiCo quer para poder fomentar a sustentabilidade. E a questão, além dessa cadeia de valor positivo, a gente tem tanto para a parte de frota, água, né? E temos a parte de packaging, de embalagens, que é muito importante para nós também. E aí a gente vem a questão de escolhas positivas, pessoas, e a questão de escolha positiva, onde também os nossos produtos, nosso portfólio hoje, a gente tem para poder oferecer produto com menos açúcar, menos sódio, enfim, a gente ter uma escolha positiva relacionada ao consumo dos produtos PepsiCo também. Então, a matriz está muito detalhada nisso, quais são os nossos impactos, onde a gente quer chegar até 2030. Muito bom, perfeito. E isso vem também com a orientação externa, né? Você tem o board internacional. Sim, a gente tem um guide para isso, a gente tem até a questão, a gente tem um fundo global, onde nós apresentamos nossos projetos, quais são as nossas ambições para o Brasil, então a gente apresenta todos os cases e quanto que a gente vai conseguir reduzir de carbono, de redução de água. Vou dar um exemplo agora, a gente vai estar atacando com biometano, nossas fábricas, a gente vai conseguir zerar o carbono até 2025 aqui, então as duas primeiras fábricas agora a gente vai, agora em 2024, trazer o biometano para geração de energia, aquecimento, vapor, etc. E a gente tem gradativo em São Paulo e até 2027 a gente zerou em todo o Brasil. Então, isso a gente apresentou, pediu solicitação desse fundo global, conseguimos receber.
tem um projeto muito grande focado na questão de zero aterro para embalagens pós-consumo, onde toda a minha embalagem de plástico flexível, que a gente sabe que é um plástico problemático, e, por exemplo, quando a gente fala de logística nacional de resíduos sólidos e as metas que as empresas têm, a PepsiCo ela tem consciência que o plástico que é declarado lá, que é os 22% e agora vai subir para 30%, é o PET, que é o plástico que tem maior aceitação de reciclabilidade. E a gente entende que o plástico flexível ele é um plástico problemático, que ele não tem capacidade de reciclabilidade, etc. Então, a gente criou um mecanismo em grandes players de coleta pública de São Paulo para captar esse plástico flexível, né? Uma tecnologia que alguns players têm como esteira vibratória infravermelho, onde a gente consegue pegar esse plástico todinho e fazer eficiência energética, gerar energia com isso. Temos projetos de economia circular também em andamento, aí que vai estar lá em 2024, a gente está desenvolvendo, está muito empolgado com isso, onde a gente vai conseguir reintroduzir na embalagem de novo, só que a gente tem um gap, né? Esse assunto vai por muito tempo, mas a gente tem um gap porque a própria Anvisa não deixa que a gente reintroduza na embalagem primária, porque é um alimento. Então, a gente só vai poder utilizar embalagens terciárias e secundárias. E aí o volume é menor. Então, a gente está fazendo parcerias com empresas para colocar para banco de carro, para pallets, para enfim, para uma série de outros produtos onde a gente possa introduzir o plástico flexível novamente. Então, e assim, são vários projetos que a gente apresenta para o Global e eles acreditam, lógico que é um case fomentado com dados, volumes e prazos, e a gente consegue ter esse investimento para investir aqui no Brasil e alavancar a sustentabilidade. Bacana, Priscila, boas experiências, é importante a gente salientar para aqui para os que estão nos acompanhando. Roberto, você que é um especialista em ESG, teve uma participação importante na idealização do ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Conte mais um pouco para nós todos aqui essa experiência que é muito bacana, diferenciada, e vale a pena você detalhar mais um pouquinho. Não, foi bem interessante o processo que teve da formação do índice, do ISE, né? Como eu falei no início, em 1999, lançou o Dow Jones de sustentabilidade, né? Com a versão americana e também várias composições europeias e um global. Nesse global, 2 empresas brasileiras entraram, que foi o Banco Itaú e a CEMIG. E todo mundo passou a olhar e refletir e pensar sobre elas. E aí nós começamos um diálogo aqui no Brasil para ver a formação e a criação de um índice dessa natureza. Na época estava Vladimir Rioli, estava Moema Muniz, tinha Alexandre da Rocha Santos, tinha Alessandro Sulfo, tinha algumas pessoas envolvidas nessa discussão. Eu lembro que a gente também discutia isso na antiga ABAMEC, que era a Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais, que hoje é a APIMEC. Não tem nada a ver com cultura de colmeia, de apicultura, né? A APIMEC, apicultura, que é a Associação dos Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais, né? E o Haroldo Levi coordenava a comissão técnica e lá a gente discutia muito esse assunto. Naquele momento não conseguimos ir adiante, porque não tinha fundos no Brasil que tivessem esses investimentos, não tinha o volume de empresas que publicavam informações tornadas públicas de sustentabilidade, publicando o balanço social, ainda era baixo. Tenho que ressaltar que o Bradesco foi uma inovação muito grande que ele fez naquela época, que publicava o balanço social em base trimestral, que ainda é um sonho de verão ainda, né? Já que você publica informações contábeis financeiras trimestralmente, por que você não publica informações socioambientais trimestralmente também? Né? Ainda é pouco presente na realidade do mercado de capitais brasileiro. Né? E aí depois, em 2001, foi lançado o primeiro fundo do Brasil, que hoje a gente pode chamar de fundo ESG, que foi o Fundo Ethical. Está na mídia, o primeiro fundo da América Latina, né? Com esses critérios. Antes dele, várias asset managers utilizavam os seus princípios dos fundadores da asset management para ter nos fundos. Mas um regimento, um regulamento com critérios de sustentabilidade, governança, com um conselho para aprovar e discutir esse tema, foi o Fundo Ethical, na época a BN Bank, em 2001. A mídia noticiou isso, não só Brasil, como a mídia internacional. E aí esse fundo ele se referenciava em quem? No Ibovespa. Não é uma referência adequada para um fundo que utiliza critérios hoje conhecidos como ESG, né? E aí veio uma grande discussão
de se ter um índice dessa natureza. Em 2004 nasce o segundo fundo. Então nós tivemos o Fundo Ética em 2001, em 2004 tivemos o Fundo Excelência Social do Banco Itaú. Então nasce 2 fundos. A diferença do Excelência Social é que parte da taxa de administração era designado para um fundo patrimonial de investimento em ONGs, tá? Dessa natureza, né? Social. E aí falou, gente, tem 2 fundos já, não dá, nós temos que ter um índice nessa natureza. Então, entre o Ethical e o Excelência Social 2001 e 2004, foi criado em 2003 um grupo de estudo para viabilizar a criação de um índice. Nessa época, o diretor dos índices era o Ricardo Pinto Nogueira, da Bolsa, ainda era Bovespa ainda, né? Tinha o Rogério, que era o responsável pelos índices. Montamos um grupo lá, tinha várias pessoas participando, o Luiz Maia estava lá presente, e várias pessoas lá, e começamos a discutir como seria a formação de um índice brasileiro, né? Tivemos um braço acadêmico, né? Uma universidade para nos apoiar, e lançamos o índice no dia 1º de dezembro de 2005. Antes disso, diversas audiências públicas foram feitas para ver, e uma das coisas que a gente percebeu é o seguinte: nos Estados Unidos, o índice era best in class, então, ou seja, os melhores do setor. Só que a Bolsa Americana é trocentas vezes maior que a Bolsa Brasileira. Aí eu falo assim, vamos falar de best in class do Brasil? Best in class do setor de cosméticos. Quantas empresas do setor de cosméticos tem na Bolsa Brasileira? Uma. Nossa. Não dá. Para energia dá, mas para alguns outros setores não dá para fazer. Então nós tivemos que adaptar, né, o questionário, porque lá nos Estados Unidos o questionário é para setorial, onde você elege os melhores do setor. Nós temos que adaptar para a realidade brasileira. Então eu tinha que comparar serviços com indústria. E vou dizer que no começo a gente errou, porque o serviço não deu de braçada, porque não tinha corresponsabilidade com o empréstimo com a indústria na questão ambiental, né? No começo, depois a gente fez o acerto disso, né? E uma coisa interessante é que desde o primeiro ano, quem se destacou muito em volume de empresas, em número de empresas, foi o setor de energia. E aí tem uma questão chave que é o papel da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela regulou e ela estimulou fortemente a questão de pesquisa na área de meio ambiente, na área de poda de árvore, todas as questões envolvidas para geração mais limpa de energia, para transmissão mais segura, para distribuição também segura e limpa, né? Então a ANEEL teve uma pressão forte, então o setor de energia veio se destacando com um volume grande de empresas. Serviços na dor e braçada no começo, mas depois a gente regulou com critério de corresponsabilidade, né? E nunca o índice brasileiro foi exclusivo, excluía setor, nunca teve isso. Qualquer setor podia fazer parte. Tinha sempre uma discussão, caramba, se uma empresa de tabaco entrar no índice, nós vamos ter que se explicar, mas significa que ela atendeu um monte de critérios, que ela tem um produto que pode ser considerado nocivo à saúde humana, que até tem um desconto por isso, mas ela pode. Eu brincava que assim, a Souza Cruz na época falava assim, olha, ela não vai ser campeã, mas ela pode entrar para o desfile das campeãs no semana seguinte. Ela pode não ser a primeira, porque ela vai ter o desconto do produto. Mas ela pode ser entre as 6 campeãs no carnaval. Não tem isso? Então, se ela tinha que ter, pelo critério, condições reais de ser elegível. E ela tinha. Ela, empresas que tinham bebida alcoólica, tá, todas tinham. Né? E a gente ia ter que se explicar. Olha, ela tem isso, mas tem um monte de práticas positivas. O que eu acho bom. Né? A gente nunca teve que se explicar, mas eu acho bom. O índice nessa trajetória teve alguns dilemas, como o dilema do enxofre, envolvendo uma grande companhia petrolífera que teve que sair do índice, né? Tiveram outros dilemas que foram envolvidos, porque qualquer um de nós podia chegar lá na bolsa e denunciar uma empresa que está no índice. Como era feito isso? A denúncia vinha para a bolsa, vinha para o conselho do ISE e o conselho analisava. Conversava com a empresa, conversava com públicos e tomava uma decisão. Né? Então foi dito que o nosso índice aqui foi um dos mais democráticos no processo de construção do índice e por ter um conselho diverso da sociedade, não só um conselho de mercado de capitais. Então foi considerado o nosso índice um dos mais democráticos na construção do mundo inteiro. Então acho que já falei muito. Muito legal. É uma bela experiência, né? Porque está deixando um legado aí que o índice está prosperando de uma forma bem intensa. Priscila, como a PepsiCo enxerga a aplicação das dimensões ESG e seus impactos na questão do uso racional de água na produção e da questão da circularidade? Quando você tem um produto de consumo, Sim. Então vamos tentar entender isso. Até falei um pouco disso agora nessa última pergunta, mas assim, é bom. Por exemplo, a gente tem a primeira planta Triple Zero, que é a nossa planta de tu. Então, uma planta zero aterro,
zero consumo de água e zero consumo de energia elétrica. Zero consumo de água? Zero consumo de água. A gente tem uma parceria com a Heineken, onde a gente consegue receber água residual da cerveja, tratar numa MBR e conseguir colocar no fluxo, porque a nossa água em si, porque a gente quase não usa água, né? A gente usa água para refrigerar e etc. Então, só para o uso produtivo. Então, a nossa água não era, como se diz, ela não era suficiente para que a gente conseguisse ter esse circuito fechado. Então, a gente fechou uma parceria com a Heineken, onde ela consegue mandar o efluente da cerveja para nós, onde a gente trata, tem um MBR, certificado, potabilidade, tudo certinho. Apesar da gente não usar para consumo humano, mas todo critérios para que essa água ela esteja em excelente consumo de recircularidade nossa. E é uma solução criativa, né? Sim. Em parceria com outra empresa. Itu é uma cidade que tem problema de água muito grave. Sim. Então foi uma das iniciativas que a gente fez para lá. Então a gente é uma empresa zero consumo de água, somente para consumo humano, lógico, mas para industrial zero. Já é uma planta que a gente totalmente à base de energia solar, né? A gente compra, né? A gente tem compra de fazendas solares e a parte de zero aterro, que a zero aterro a gente tem no Brasil inteiro, né? Então nada nosso hoje vai para aterros sanitários. Tudo é 95% dentro dos 5 R's, né? Ou a gente reusa, recicla, ou reaterra, que é a compostagem, etc. A gente faz muito composto orgânico, ração animal também, nosso material vai também destinado para ração animal. Então, 95% nosso é reaproveitado e 5% a gente manda para eficiência energética, né? E essa questão de circularidade, a gente tem trabalhado muito, até como eu falei, a questão da circularidade, quando a gente fala de embalagens, é complicada porque a gente tem uma restrição por Anvisa. Então, a gente sempre tenta introduzir isso na nossa embalagem primária ou terciária ou em outros produtos. Hoje a gente tem, se você vai ver, passeando nos nossos caminhões pépsicos novos, além de ser frota elétrica, você vai ver um baú todo laminadinho, com bolinha, assim, é o nosso plástico do salgadinho ali, que a gente conseguiu introduzir uma tecnologia para que as empresas de baú usassem nossa embalagem nisso. Nossos pallets, a gente tem 16 mil pallets comprados com a matéria-prima de pellet de embalagem reciclada. Os racks do mercado, onde você fica exposto os salgadinhos, também é de embalagem reciclada, já introduzido o nosso produto. Então, a gente tenta desenvolver. A nossa aveia Quaker é 100% papel agora, já saiu o novo já está no mercado, a embalagem tanto interna, que era aquele plastiquinho, né? Agora ela é de papel compostável também. Então, a gente está sempre canudos de papel, todinho, quero coco, todos os canudos de papel, a gente não usa mais canudos de plástico. Então, a gente está tentando cada vez mais evoluir, junto com, lógico, dentro das condições de lei, né? E como que a gente pode influenciar nisso positivamente e economicamente também. Porque eu acho que o lado econômico também tá ali em conjunto, né? A gente tem que ter tecnologias que facilitem a gente executar. Porque às vezes ela é extremamente cara e não é viável. Você vai parar de vender salgadinho para reciclar a embalagem. Então, assim, são coisas que a gente tem que... Você não pode tomar prejuízo. Você não pode implantar práticas de sustentabilidade e tomar prejuízo. Eu só fiquei com uma dúvida. Você colocou bem claro o conceito da água, da Heineken. O da energia também é um terceiro ou é vocês que produzem energia? Não, a gente compra de fazendas. Quando você falou que não tem aterro, você falou que tem uma parte, 5%, que vai para eficiência energética. Sim, a gente contrata empresas que enviam para isso. Para cimenteiras, né? Parcerias com grandes cimenteiras, onde a gente envia esse blend nosso com... A empresa, ela prepara o blend, a gente tem um grande player aqui em São Paulo, que é a Flaspel, onde ela prepara esse blend e manda para cimenteiras. 80% das nossas embalagens a gente consegue capturar em São Paulo, balanço de massa, né? Porque não é específico as embalagens da PepsiCo. Alguns eventos a gente consegue capturar exatamente PepsiCo, mas então a gente pega o BOPP, que é o plástico flexível, que é o que tem mais problema para nós, e a gente envia esse balanço de massa, a gente declara, né, todo ano quanto que a gente coloca no mercado, e a gente compensa esse volume. Esse ano a gente vai compensar 10.451 toneladas de plástico flexível. Estamos aí em 7.800, mas aí em dezembro agora a gente mata... Atinge a meta. Pri, você falou de embalagem primária, terciária, secundária e terciária. Só explica para o nosso público. É que assim, embalagem primária... imagina, o salgadinho, ele vem embalado dentro de um plástico, depois ele vem numa caixa de papelão. Então, essas são embalagens secundárias, aquele plástico que condiciona. Tá. E o papelão, a maioria é papel, quase nunca é plástico. Dependendo, quando os fardos são muito grandes, às vezes usa plástico. Que é a terciária, que são as caixas de papelão que a gente acondiciona. Então, hoje, as marcas são responsáveis pelos três níveis de embalagem. A gente não só pela embalagem em si, onde está o alimento. A gente impacto na secundária e terciária também. Muito legal, muito bacana.
As empresas avançando num ritmo Sim, sim. importante, mesmo porque o que a gente tem conversado muito nos debates, né? Todo mundo que previa alcançar metas de redução em qualquer coisa Uhum. para 2035, 2040, tem que correr para reduzir isso Sim, o sim, máximo, sim. né? E correr nas metas e fazer elas serem alcançadas. Sim. O E a gente planeta não tem. suporta Não se não suporta. antecipar. Não vai ter que antecipar tudo. Nós temos um orgulho de falar, porque desde o ano passado a gente captura 100% do mercado essa embalagem do plástico flexível. Lógico que a gente ainda não faz economia circular, né? A gente está desenvolvendo tecnologias, mas nada nosso mais é para aterro. A gente pode dizer que a gente é zero aterro, pós-consumo e pós-industrial. Muito legal. Isso mostra que, inclusive, a empresa faz isso não porque ela é Madre Teresa de Calcutá. Ela faz isso e continua sendo uma empresa lucrativa. Isso que é muito Sim, importante. claro. sim. Existe um discurso de que não dá para fazer porque no meu negócio vai quebrar. Não, entendeu? Dá para fazer sim. E hoje você vê que a tecnologia acompanha, né? Como a gente quer falar em investimento, os fundos verdes estão aí. Sim, para isso. Né? Quantos hoje já no Brasil? As agências de fomento, tanto o BNDES quanto aqui em São Paulo, Desenvolve SP, trazem essas possibilidades Sim, sim. de dinheiro com juros mais baixos. Então, hoje você tem muitas frentes factíveis e possíveis. Mas temos desafios também. Quando a gente fala de energia mesmo, hoje a solar ela é mais viável porque você consegue colocar lá na rede e ter essa energia. Mas, por exemplo, quando eu falo de biometano, eu tenho que... É via caminhão. A gente está estruturando as plantas a estocarem biometano para a gente poder fomentar a fábrica. Você se relaciona com a Urca também? Não. Não. Porque a Urca ela está fazendo isso. Ela tá, na verdade, comprando aterros sanitários e transformando tudo o metano em biometano. E o sonho dela é justamente ter os tubos, né, de conexão, mas tem que ser tudo por caminhões. Os caminhões são tudo elétricos também, tá? Mas ela tem os tubos, né, nos seus caminhões para poder abastecer, mas ela sabe que não é viável isso, até porque tem um custo. Mas o caminho é você criar o... Não tem estrutura de canalização. Não tem estrutura de A mesma coisa de canalização GNV. O GNV também é muito melhor do que você consumir o combustível em si. Mas você não tem, por exemplo, estou falando de Nordeste agora. Eu estava até uma reunião no Swap semana passada com eles. Como a gente pode te ajudar? Eu falei, a gente precisa de estrutura para chegar o produto aí, né? Eu tenho fábricas em regiões complicadas, como Petrolina, é uma região... O agro é muito forte lá, mas é uma região isolada de infra. Né? E a gente tem outra fábrica em Recife. Assim, eu preciso ter estrutura para que eu consiga investir nessa região. Então, são essas questões que a gente ainda tem que batalhar e o Brasil correr junto com a gente. Os órgãos, estruturas, etc. Exatamente. Correrem junto com a sede que a empresa quer fazer e acontecer, né? Tem razão. Muito bom. Roberto, você ministra palestras e uma das últimas foi na Associação Comercial de São Paulo. Eu sou membro do conselho lá, para te acompanhar. E a Associação Comercial é uma entidade que dialoga muito com as micro e pequenas empresas. Como você vê este grupo de empresas já se conscientizando ou não quanto à aplicação das dimensões ESG? Eu gostaria de poder... Desculpa, é que a gente fala muito nas grandes organizações. Sim. Né? Mas a massa está nas médias, pequenas e micro, que são atingidas... muitas vezes indiretamente pelas grandes. E o caminho vai ser por aí. Essa é a base. O caminho eu acho que vai ser pela pressão das grandes empresas. Eu gostaria de falar aqui que existe uma grande conscientização do pequeno e médio empresário, mas infelizmente não é. Né? Ou vai ser pela dor ou pela dor. Eu acho que existe sim alguns casos de alguns pequenos e médios empresários que são conscientes de seu papel na sociedade, entendem que isso é positivo e tem práticas. Inclusive, tem prêmios que reconhecem pequenas e médias empresas que tiveram bons desenvolvimentos nessa área. Né? Mas acho que o caminho vai sair isso. Por exemplo, se você pegar o IFRS S1 e S2, que está tratando especificamente de mudanças climáticas, que vai ser obrigatório no Brasil para as companhias abertas a partir de 2026, lá tem a questão da cadeia, não tem jeito. Então você vai ter que envolver os pequenos e médios nesse processo todo. Né? Da mesma forma que a gente veio discutindo o Instituto Ethos e outras entidades fizeram trabalhos de cadeia de valor, é isso. Porque não adianta eu
falar que tem boas práticas, aí toda a cadeia, por exemplo, a PepsiCo, ela fala que ela tem boas práticas, aí toda a cadeia não tem. Não adianta, todos os fornecedores dela não têm, né? Todos os prestadores de serviço não têm, não adianta, não fica consistente. Então tem que ter um trabalho na cadeia de valor para que isso se desenvolva. E eu acho que vai vir por questão de legislação. Então, acho que a legislação também vai pegar nisso, né? Aqueles que não tiverem vínculo, porque nem toda pequena e média empresa tem relacionamento com uma grande empresa. Sim. Essa vai ser impactada por legislação. Então, ela vai estar sendo preparada para isso, né? Que nem eu falo, o contador vai ser um grande consultor, né? Porque vai ter que envolver que isso impacta a contabilidade. Mesmo que seja lucro presumido, vai impactar. Então, o cara, olha, você tem que olhar isso, porque pode sofrer a fiscalização, tá? Então, isso vai acabar ocorrendo. E as grandes empresas, porque elas vão ser normativas para elas se assumirem como empresas sustentáveis, tem a cadeia. Porque lembrando aquele caso que teve de bonequinho que usou trabalho infantil, ninguém lembra a quarteirizada que fez, né? Mas todo mundo lembra da estrela do McDonald's. Sim. Né? McDonald's contratou estrela, que contratou um terceiro, que contratou um quarto. O quarto usou trabalho infantil. Ninguém Mas lembra o não nome chega- deles. Tá na logomarca da frente. aqui É, tá lá, né? então é o que vai. Então, eu acho que esse vai ser o processo que vai envolver. E as associações, como a Associação Comercial, a DBB e todas as outras associações, têm um papel importante para disseminar os bons casos. Então, quando você tiver pequenos e médios empresários que desenvolveram práticas, que deram certo, o negócio dele continua lucrativo com as boas práticas, disseminar isso. Porque ele não tem, um pequeno empresário, não tem a verba que tem a PepsiCo para fazer uma comunicação e marketing disso. Ele não tem. Então as associações vão ter que ter um papel fundamental da disseminação das boas práticas. Para mostrar para os pequenos e médios empresários, olha, esse cara faz, você pode fazer também. Ó, essa farmacinha aqui da esquina faz, você pode fazer. Ó, essa lanchonete aqui faz, você pode fazer. Mas isso é muito É isso mesmo. interessante, essa questão, Perfeito. porque nós trabalhamos também bastante com essa questão do quarteirizado, né? Quando se fala de lixo, lixo é uma coisa que tem muito valor, mas as pessoas não enxergam. Então, a gente homologa toda a cadeia, a gente tem 80 parceiros, 81 parceiros que trabalham com a gente no Brasil, onde a gente sabe exatamente se tem mão de obra análoga à escravidão, por exemplo, onde isso, qual que é o fim desse ciclo, tudo auditado, enfim. E também essa questão da gente começar a desburocratizar a contratação de parceiros pequenos. Porque às vezes você coloca um seguro de 2 milhões, não. A gente tem que entender que a gente tem que fomentar a parte social e econômica de empresas pequenas. E a gente fez um trabalho de repensar como que a gente vai trazer as empresas pequenas para ser associada à PepsiCo. Né? Então, isso a gente teve que repensar nessa questão de desburocratizar as regras extremamente altas que são parceiros de grande porte. A gente tem que pensar que tem espaço para todo mundo, e até uma grande empresa ela quer trabalhar com essa questão da empresa pequena, né? Que faz a economia girar, literalmente. E o outra parceiro coisa- pequeno ou médio está alinhado com os Alinhado valores. Sim, da é, empresa. exatamente. Tem outra coisa também. Isso foi interessante. Uma grande empresa brasileira, estatal, começou a exigir práticas sustentáveis da cadeia de fornecedor, só que um fornecedor chegou e falou o seguinte: pô, você está exigindo uma coisa que você não tem. Então, também lembrar disso da grande empresa, que olha, eu consigo fazer numa unidade, então tem que fazer, de exigir aquilo que você pratica, coerência nas condutas. Perfeito, Sim, isso sim. é perfeito. Mas diante do que você comentou, Roberto, tenho dois exemplos. Este podcast é um exemplo típico da influência das entidades. Porque a Sebrae e o Sindiprestem representam entidades e associados que prestam serviços, na maioria, para médias e grandes empresas. E são afetados ou pela due diligence do compliance, ou por uma demanda da cadeia de valor que exige uma postura voltada para as dimensões de ESG. E o setor de serviços é o que menos está preparado para atender todas essas novas regras. Pelo histórico de gestão que é o setor, etc. Portanto, dando como primeiro exemplo, o nosso trabalho aqui está oferecendo uma série de informações bacanas para esse setor se preparar e trabalhar nessas dimensões. E o segundo exemplo, nós estamos dando consultoria para uma grande empresa internacional de seguros. E a hora que você vai fazer a avaliação de emissão de carbono e faz todo o inventário, uma empresa de seguros, escopo 1, escopo 2, é muito pequena a emissão.
Onde está o problema? No escopo 3. No escopo 3, nos fornecedores, Sim. fazendo toda a análise dos stakeholders. Assistência. E quem são os fornecedores? O micro, funileiro, a oficina. E tem Sim. sido muito bacana a oportunidade que a gente está dando destas oficinas, desse núcleo, entender o que é essa questão da sustentabilidade, da aplicação de novas regras de conduta e tal. E eles aderindo. É muito interessante. E percebendo que a hora que ele sobe a régua, ele vai atender outras tantas empresas, exatamente. ele vai atender um consumidor mais exigente, ele vai... Isso. É uma Eu experiência já vi isso na interessante. prática, Né? uma mecânica lá em Santos, que ela tem uma preocupação hoje quando ela faz com o que sobra da funilaria lá, tinta, tá? Que ela não tinha, jogava. Né? Sim. Hoje ela tem por quê? Porque a seguradora exigiu isso dela, senão ela ia ser descredenciada. É isso, olha. E hoje ela entende que isso é positivo e que tem práticas ali que transforma até em aumento de renda. Sem dúvida. Né? Então hoje é uma referência que você falou, conseguiu novas seguradoras para se cadastrar e hoje ela tem os clientes mais elitistas que querem qualidade no serviço. verdade. É o caso real, perto da Camargo de Mendonça. É muito legal, é isso mesmo. Ok, Priscila, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial está presente na PepsiCo? Essa é a primeira pergunta. Vocês já têm um inventário de emissões, incluindo inclusive a sua cadeia produtiva? Sim, então, como né, já falei anteriormente, nós temos a questão a questão de emissão de carbono, a gente tem isso na nossa matriz de materialidade, é a redução de 75% no escopo 1 e 2 até 2030, e também na parte de 50% no escopo 3 até 2030. Então é um desafio bastante agressivo. Como eu disse, nossas plantas elas já têm a base de energia solar, a gente já tem a maior parte do consumo. A gente tem um pouco de complicado a gente ter esse tipo de energia limpa para a região Nordeste, mas a gente está trabalhando para ampliar esse consumo lá. Então a gente tem isso muito enraizado. Frotas elétricas, a gente acabou de assumir um percentual gigante aí de frotas elétricas para iniciar agora em 2024. Se a gente não consegue, as nossas frotas são a GNV, a gás natural, ou então a biodiesel. Então a gente tem tentado trabalhar para não impactar diretamente essa parte das emissões de carbono diretamente, tá? E nosso escopo 1, ele é global, né? A gente declara isso todo mês ali, então tá no site global, a gente consegue ver os impactos por região, comportamento, focado nisso. Então, E isso em todas as plantas? Todas tem as sido plantas. um alinhamento em todas as plantas? Todas as plantas. Isso já é mapeado e meta, né? A gente tem isso tanto como meta de trabalho anual de entregar uma redução significativa ou projetos que vão impactar E como até você 2030. vê, Priscila, o engajamento dos colaboradores nessas atividades todas? É um pouco complicado, eu não posso falar de marcas, mas às vezes a gente quer comprar, por exemplo, frota elétrica, não tem para a velocidade que a gente quer crescer. Não tem. A gente conseguiu comprar o que tem, o que pode ser oferecido, né? Então, Não, quer dizer, os colaboradores da empresa, como que eles participam de todo esse... funcionários? Sim, nós temos, a gente chama muito a gente tem ontem eu até palestrei no quarto do PEP Positive, a gente tem o PepsiCo Positivo, que é o PEP Positive, é um quórum altíssimo, todo mundo gosta de ver, ouvir, falar o que a gente está fazendo, a gente chama de Green Teams, onde os próprios colaboradores, eles trazem isso para nós, trazendo ideias, colaborando com as iniciativas, todo mundo tem um orgulho, sabe, do quanto que a gente faz. Então a gente tem uma relação muito direta, campanhas de coleta, enfim, todo mundo quer ser um PEP Positive e colaborar junto com a iniciativa. Muito legal. É bem forte isso. Fundamental, né? Uhum. Roberto, agora vamos elevar os nossos pensamentos. Qual a sua expectativa sobre as eventuais conclusões da COP28 e os impactos no Brasil em relação às metas de redução dos gases de efeito estufa e dos investimentos internacionais no nosso país? Você está acompanhando o que está rolando? Acompanha, tem várias pessoas que estão lá, amigos nossos que estão lá presentes, né? E só abrindo parênteses, né? 10 anos atrás a gente falava em COP, ninguém sabia nada do que nós estamos falando.
Hoje é assunto internacional, nacional, está na mesa dos bares, está todo mundo querendo discutir. É um avanço bacana, né? Por conta das dificuldades todas que está todo mundo já prevendo a gente enfrentar. Né? Voltar no tempo, em 1995, quando aconteceu a primeira COP, se a gente for ver as mídias, os jornais... Nada, ninguém divulgava absolutamente nada. Né? Então, de 95 para cá, acho que teve uma evolução muito grande. Eu acho que neste tema específico, acho que não tem nenhuma discussão que o Brasil está muito mais envolvido que ficou nos últimos 4 anos. Como você falou, a gente tem as empresas, mas o governo, por legislação, etc., tem um papel relevante. Apesar de essa COP ser feita no momento em que nós temos 2 guerras muito impactantes no mundo, né? A Ucrânia com a Rússia e o Hamas com Israel, que poderia talvez desmobilizar, foi justamente o contrário, né? As pessoas estão muito mais mobilizadas, até porque guerra traz problema para o ambiente, guerra traz problema para o planeta, né? Guerra traz situações sociais, ambientais, econômicas, né? Então acho que o povo se engajou mais, inclusive, tem um envolvimento maior. É lógico que frustrações sempre tem, porque a gente sempre quer subir mais a régua, né? Mas acho positiva. Acho que o Brasil vai ter alguma coisa de aumento de legislação no Brasil relacionada a isso. Vários ministros estão vinculados com essa questão, não é só um ministério, né? Então, acho que a gente, do ponto de vista governamental, positivo. Do ponto de vista das empresas, eu acho que assim, a gente tem uma coisa que é para a gente refletir sobre dicotomia do mundo, né? Você vê a Braskem fazendo uma apresentação na COP28, e você vê Maceió, Nossa. é meio esquisito, né? Eu acho que a gente tem que... Eu não sei, acho que a gente tem que cancelar a apresentação deles na COP, não sei, entendeu? Porque não adianta querer terceirizar a culpa. Eu acho que o governo deve ter culpa, mas eles também, não dá para terceirizar. Então, bem no momento desses, então, isso é para a gente pensar. As empresas estão fortemente envolvidas, o Brasil mostrou que o meio empresarial está envolvido com esse tema. Os 4 anos que o governo pouco ligava para esse tema, as empresas estavam lá bancando. As empresas eram a voz do Brasil em relação a esse tema. Que, olha, as empresas sempre se engajaram muito. Sempre. Né? Na primeira hora e foram... Então, desde lá elas estão envolvidas. É que nem a gente fala que a Rio de 92 não tinha nenhuma empresa, mas a Rio mais 20 Já. né? A maior delegação era do mundo empresarial. O mundo empresarial entendeu que ou vai, não tem discussão. Né? Então, e isso mostrou que o Brasil está nisso. Nós temos um volume de empresas grandes que, independente. Tem empresário que ainda gostaria que voltasse a senzala? Tem. Infelizmente tem, mas a maioria do empresariado brasileiro está a favor de uma agenda e entende que o Brasil cresce com distribuição de renda, entende que ele, quanto empresário, cresce se o povo também estiver bem, né? Então eu geralmente sou mais copo cheio, né? É que nem PIB 0,1%, que saiu hoje, o PIB do trimestre, né? Aumentou 0,1%. Eu acho bom, porque todo mundo achava que ia vir negativo. Sim. Toda a perspectiva era negativa. Se o PIB cresceu 0,1%, então é pouco, mas é positivo. Então eu tento achar sempre o copo meio cheio. E eu acho que a gente está caminhando para isso, apesar de agora a gente estar vivendo um momento delicado aqui na América do Sul, né? O plebiscito deu 95% da Venezuela a favor deles tirarem 70% do território da Guiana. É uma coisa surreal o negócio dele, totalmente surreal. É para desviar a atenção, parece uma nova Guerra das Malvinas, né? Para desviar a atenção, porque não tem nada. E o Brasil é uma situação difícil, porque, segundo algumas pessoas, para passar para a Guiana tem que passar pelo Brasil. Né? Então é a declaração de guerra ao Brasil. Né? Então, quer dizer, a gente vive uma situação delicada. Independente disso, acho que a agenda é positiva e o mundo inteiro vai ter ganhos, e o Brasil, inclusive, com esse processo. E nós não podemos esquecer que o Brasil tem feito sua lição de casa. Tem. Né? A hora que, só para pegar um exemplo, a matriz energética limpa, já era limpa. E com a introdução cada vez mais da energia eólica e energia solar, a gente vai chegar daqui a pouco a 99%, 90% de energia limpa em altíssimo nível em relação aos demais países. A natureza do Brasil, a geografia do Brasil favoreceu muito a hidrogênio verde. Exatamente. Nós temos exemplos que não param, não servem. E tem essa questão do engajamento, né? O Brasil engajou demais nas questões... É uma referência internacional. Os bancos foram os primeiros a se engajar. Mas nós temos ainda o outro detalhe.
daqui 2 anos a COP30 É aqui. será aqui no Brasil. Belém do E o Pará. Brasil já está sendo o foco. Quer dizer, essa grande delegação que foi agora, que está lá em Catar, e na COP29 será também grande, porque será um aprendizado para a gente preparar a COP30. Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo de olho em falar o que o Brasil vai aprontar, entre aspas, né, no bom sentido, só lembrando na COP30. que a né? COP de 2019 seria no Brasil. A Sim. gente, infelizmente, tivemos 4 anos de atraso, Sem dúvida, né? sim. E agora, então, a gente está resgatando algo que já seria nosso. É verdade. Então, essas percepções são muito importantes. Quem está aqui nos acompanhando, seja pessoa física, pessoa jurídica, coloque essa pauta, né, na sua agenda, porque não tem mais jeito. Cada um tem que fazer sua parte. Né? Eu brinco muito, né? Se o Brasil fecha lá, né, assina a redução de 43%, 45% das emissões, mas quem é o Brasil, né? Somos nós. As grandes organizações, poder público, mas se cada um também não se conscientizar e não fizer a sua parte, nós nunca vamos atingir nada. Não, até para a COP agora veio muito projeto de lei rápido para ser apresentado na COP, né? Lógico. Então a gente tem discutido muito isso também, porque tem que ter uma via de mão dupla aí para a gente conseguir atingir as metas, né? Que nem o mesmo caso que eu falo. Se eu não tiver a legislação que me ajude a introduzir isso de novo na minha embalagem, como eu tenho já em outros países, como é que eu vou conseguir colaborar com que eu consiga atingir isso? E estrutura para a distribuição de gás natural, que seja, de biometano, enfim, a gente precisa que também as políticas não sejam só para nós. O governo então, isso que a gente tem brigado bastante. As regras das leis, mas ele tem que criar a condição favorável para isso. Sim. Eu gosto muito do exemplo fiscal, de defensivos agrícolas, que veio a lei obrigando. Gente, criou uma cadeia do Impévio, não sei se você conhece todo o processo, que mais de 90% das embalagens de defensivos agrícolas são recicladas. Sim. Entendeu? E já bem implementado isso, por sinal, né? Já roda bem essa questão. E aí o Estado também cria condições para que você desenvolva. Que sim. Perfeitíssimo. Muito bom. Priscila, a PepsiCo organiza e publica o relatório de sustentabilidade padrão GRI. Sim. Se sim, o que isto representa para a empresa? Toda a nossa base de sustentabilidade está no GRI. Ela publica anualmente o desempenho, né? O último foi agora em 2022. Em junho de 2024 vai sair de 2023, né? Então, toda a base que a gente tem como proposta de sustentabilidade está lá, que é a nossa agricultura positiva, nossas escolhas positivas, nossa cadeia de valor positiva, que isso realmente hoje é o legado que a PepsiCo quer deixar globalmente, não só... O Brasil, a gente está bastante avançado, tá? A gente teve visita... Então, cada unidade no mundo tem o seu relatório. No Brasil, você publica um relatório Brasil e depois isso é comparável com os demais e a PepsiCo soma tudo e faz um relatório. Ela faz um relatório só global. A gente envia todos os dados, a gente tem relatórios mensais, a gente reporta isso mensalmente, nossos avanços, e ela publica isso globalmente, assegurado pelo nosso CEO global, que a gente está indo bem aí no contexto e mostra por regiões e quais são os investimentos, onde ela tem que se dedicar. Verificação externa independente? Como assim? Nas informações, por exemplo, demonstração contábil tem auditoria externa independente. Temos. Os indicadores de GRI, também. A pessoa fala verificação externa independente. Sim. A gente tem uma auditoria externa, toda focada nisso. Muito legal. Muito bom. E, Roberto, eu vou te fazer a pergunta sobre uma forma mais estratégica, porque você também é especialista nisso. Na sua opinião, o relatório de sustentabilidade é o melhor instrumento que permite identificar a real aplicação dos fatores ESG nas organizações, inclusive evidenciando, né? Sim. Desde que ele esteja integrado com as demonstrações contábeis e desde que relate, o GRI fala isso, inclusive, não só os seus benefícios. E desde que você relate aquilo que não é bonito e você faça alguma coisa. Sem dúvida. Teve uma empresa que foi muito aplaudida, inglesa, que relatou um monte de defeitos e falhas. Só que ela ficou 3 anos relatando os mesmos defeitos e falhas. Então, no primeiro ano, ela recebeu um Qual aplauso. plano de ação? Depois, minha filha, o que você vai fazer para melhorar o negócio? Ficar nisso aí até quando? Então, e o Jair percebeu isso e falou, olha, não é só louros, porque não existe só louros. Sim. Você, como pessoa, um ano inteiro, você vai relatar a sua vida. O que foi o ano de 2023 para mim, Roberto Gonzalez? Para você, Livio Jorge, você não vai relatar só coisa boa. Não teve só coisa boa. Então, a empresa também não teve. Então, tem que deixar isso claro no relato. E é muito importante, eu não sou contador, então não estou defendendo a minha própria classe.
Mas é muito importante a integração com a demonstração contábil, porque a demonstração contábil ela é uma informação altamente relevante. Sim. E aquilo que é relevante, estratégico, importante, fundamental, essencial, lá deveria estar. Então, você tem que ter uma integração. Eu não falo um relato integrado para falar em capitais, capital manufatura. Não estou falando isso. Eu estou falando integrar as informações das suas práticas socioambientais via JAI, utilizando o SASB também, os indicadores do SASB, e falar, opa, eu estou integrando com a demonstração contábil. É lógico que isso, no caso da PepsiCo, mesmo se ela fosse fazer um relatório Brasil, não daria, porque ela não abre as informações contábeis via Brasil. Mas dá para fazer no relatório corporativo internacional. Entendeu? Essa é outra coisa importante, não for vocês, foi outra empresa americana que bateu no peito, fazia geladeiras, né? Faz geladeiras, bateu no peito e falou assim, nós somos a empresa mais transparente do Brasil. Então falou, demonstração contábil das operações do Brasil. Não, isso eu não posso dar, isso é só na matriz, e lá eu abro a América Latina. Então, desculpa, no Brasil, um monte de concorrente seu, eu consigo ver lá a demonstração contábil. Então não bata no peito que você é transparente. Né? Então, a gente tem um pouco isso de cultura mais americana que a meio europeia, um pouco isso de achar como eles têm excelentes práticas lá, só que aqui, muitas das vezes, as excelentes práticas realizadas nos Estados Unidos não são praticadas no país aqui. Né? Inclusive de transparência. Né? Então, eu acho que o relatório vai ser o dia que ele estiver integrado com as demonstrações contábeis e ele for publicado também, os dados publicados, com tecnologia hoje isso é barato, não é caro, trimestralmente. Eu estou dizendo aqui no Brasil porque a gente usa trimestral. Se o país usar semestral, o que for. Mas aqui nós estamos acostumados, lógico que são as companhias de bolsa, mas tem muita empresa que não é de bolsa que já está publicando informe trimestral, é mais resumido, tá? Então, nesses pontos, a resposta à sua pergunta, se atender essas premissas, é sim. E cada vez mais a gente está partindo para essa discussão do relatório integrado com todas essas bases. Então, sim. E outra, o relatório evidencia as práticas, né? É uma transparência demonstrável à sociedade, ao mercado. Até ele dá o direcionamento, né? Então, essa questão de greenwashing, né? Muita gente posta e não é verdade. Eu faço... Não, e tendo a auditoria, né? Tendo a verificação. Enaltece mais as virtudes. Às vezes faz, mas às vezes é uma porcentagem muito pequena e já fala que é uma coisa... Você faz uma formiguinha, mas fala que fez um elefante. Exatamente. Então, é bacana demonstrar isso que você comentou, Roberto. Eu não fiz certo, ou eu deixei de fazer, melhor assim. Eu deixei de fazer, mas tenho um plano, uma meta para daqui 1 ano, daqui 2 anos, e fazer esse acompanhamento. O relato te dá essa possibilidade, inclusive da comparabilidade, né? De anos anteriores para o ano atual e ter um avanço. Importante falar do papel que o Conselho Brasileiro pelo Desenvolvimento, o Comitê Brasileiro pelo Desenvolvimento, Comitê Brasileiro pelos Pronunciamentos de Sustentabilidade está fazendo, trazendo o conceito do SASB via IFRS Foundation para o Brasil. Eu sou parte lá do comitê, coordeno o grupo de saúde, que a gente está discutindo lá dos macrosetores, né? Então, existe um trabalho feito pelo CBPS muito fortemente, liderado aí pelo Eduardo Flores, Haroldo Levi, pelo Zumir, né? E N outros também, que estão fazendo para trazer esse conceito que deve ser internacional, deve ser regulado internacionalmente. Nós temos participando da CVM, Banco Central está participando desse grupo, né, para implementar isso e se tornar obrigatório. Aí sim você vai ver um forte vínculo entre a demonstração contábil e as práticas da sustentabilidade. Muito bom. Você vê que a gente vai batendo um papo, o tempo tá levando para uma conversa bem bacana, mas tem hora. Chegamos no nosso final. Então a gente já está nesse final do episódio. Eu queria deixar um minutinho para os seus recados finais. Começar com você, com a Priscila. Por favor, Priscila. Bom, eu acho que a sustentabilidade hoje ela tem que estar enraizada no conceito das empresas, sabe? Eu acho que não dá mais para fugir. A gente fala, né? A gente está sofrendo isso no dia a dia, catástrofes de magnitude descontroladas. Então, isso é um recado da natureza, isso é um recado global para nós, o aquecimento, enfim. Então, hoje eu acho que uma empresa ela vai acabar sendo muito ter esse impacto no futuro se ela não conseguir agir, né? Agora é a hora de a gente começar a pensar, de a gente unir forças, de a gente fomentar, divulgar e cobrar também,
né? Então, assim, eu sei que hoje o que eu falei aqui, eu sei que tem muita empresa que não faz 50%, e são grandes marcas também. Sim. Então, assim, e às vezes faz esse pouquinho que a gente fala, que é né, e faz toda essa publicidade aí, que tem um greenwash gigante. Então, o meu recado é esse, eu acho que a gente não tem mais como fugir de sustentabilidade, a gente tem que se unir fundações, empresas privadas, públicas, para a gente chegar num bem. E o Brasil, a gente já tem uma vantagem geograficamente falando, então acho que agora é a hora da gente correr para um bem maior, né? Muito legal. Obrigado, Priscila. Né? Roberto, seu recado final. Eu vou aproveitar a fala da Priscila, porque o que ela falou é que se os governantes brasileiros perceberem, as potências do futuro vão ser diferentes. As potências foram mudando, né? Antes tinha que ter muita terra, muito dinheiro, muito militar, muito econômico dinheiro. A questão da sustentabilidade passa pelas potências do futuro. As potências do futuro vão ter que ter essa agenda muito forte presente. E isso é um caminho que o Brasil pode tirar para ser uma potência mundial, positivamente falando, né? E o Brasil acho que tem uma tendência de ser potência bem no horizonte do futuro, sem querer impor sua cultura aos aliados, né? O Brasil acho que não vai ser potência de impor cultura, vai ser uma potência de trabalhar com as culturas, né? Dos aliados. Acho que vai ser um processo diferente. Nós já tivemos no mundo processos assim, onde quem fica faz o que você quiser, te dou um título de duque aí, e pronto, e né, já tivemos no passado algo assim. Mas a gente está falando de um processo mais moderno, né? De potências. Eu acho que o Brasil, eu peguei o link aqui na fala da Priscila, tem um potencial enorme para se colocar como potência mundial. Desde que os agentes primordiais de decisões deste país entendam isso. Né? E não achem que isso é abraçar árvore, isso é beijar a criancinha, né? Isso é ver rio limpinho. Não. Isso é estratégico para o desenvolvimento do nosso país e do globo como um todo. Sim. Então, acho que existe uma grande oportunidade para o país e que a gente tem que enxergar e ver. As empresas, a maioria delas, estão fazendo seus papéis, tem greenwash, como a Priscila falou, está cheio por aí também, mas tem coisas sérias sendo feitas. Se a gente for ver, 1995, como a gente falou da Copa, para hoje, Nossa. gente, o que as empresas faziam em 95, olha o processo evolutivo, gente. Depois que eu falei, não podemos olhar o copo meio vazio, tem que olhar meio cheio. E as pessoas já saberem o que a gente está falando, né? O que você faz, as pessoas agora conseguem entender um Hoje pouco. não precisa explicar, né? Já somos acolhidos pela sociedade. No passado, sustentabilidade era difícil de explicar. E quando se falava governança, que o cara achava que eu cuidava de quarto de hotel. Entendeu? A governança, você cuida dos quartos do hotel, governança, né? Quarto do hotel, você tá toalha lá, tudo certinho. Né? Então, já achava, tô falando sério. 2013, eu nunca vou esquecer no avião, o cara achando que eu fazia isso. Entendeu? Governança hoteleira, né? Então, hoje não, você fala em governança, as pessoas entendem, compreendem. Mas, então, foi um processo evolutivo que a gente teve, né? Então, acho que é isso. Muito legal, muito bom. Muito bom, terminamos com bom humor aqui a nossa conversa. Mas eu preciso agora fazer os agradecimentos, especialmente à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, à diretoria do Cineprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, diretoria da Central Brasileira do Setor de Serviços, aos nossos queridos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, Ali Monteiro e Michele Belfiore, ao time da Level Group, que nos apoia aqui também, e a vocês. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais do Íris, da Sebrae e do Cineprestem e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi ótimo, muito gostoso essa nossa conversa. E também a você, que acompanhou este Diálogos ISD FIP, com apoio do Cineprestem, do Íris e da Sebrae, Central Brasileira do Setor de Serviços. Até o próximo episódio.